O hasteamento da bandeira em Itaituba marcou o início da visita do presidente Médici às obras rodoviárias na Amazônia. O ministro Mário Andreasa mostrou como se encontram os diferentes trechos da rodovia transamazônica. Imagine que a maior floresta tropical do planeta, a Amazônia, está sofrendo a constantes interferências humanas. Neste parâmetro, inicia seu projeto ditatorial federal com o slogan "Integrar para não entregar". O mesmo era usado para justificar a ocupação e o desenvolvimento na região amazônica. Esta é a Transamazônica. Uma rodovia que rasga a maior floresta tropical do planeta. A partir da derrubada de uma castanheira há 53 anos, ela começou a ser construída. Mas até hoje segue incompleta e sem data prevista para a conclusão. Era início da década de 70, época em que os defensores do meio ambiente eram escassos e a remoção em massa de árvores não era questionada. Época também que a Transamazônica, um símbolo da ditadura militar, começou a ser desenvolvida. Tudo começou durante o governo de Emílio Médici, após uma breve visita ao Nordeste em 1970. Na época, a região estava sofrendo pela seca e o presidente, durante seu discurso em Recife, decidiu tomar medidas para solucionar a problemática. Uma das ideias naquele momento era levar os nordestinos para ocuparem áreas não povoadas da região norte, algo que, obviamente, não foi para frente. Após 2 semanas da viagem, a construção da rodovia foi idealizada. Nasce assim, às margens da rodovia, a pequena cidade de Anapu, no Pará, com cerca de 7.271 habitantes na época, que foi palco de um dos maiores epicentros jornalísticos do mundo, um caso que escandalizou no Brasil. Distante, cerca de 681 quilômetros da capital Belém, o pequeno povoado escandalizou-se com a morte da ativista Dorothy Mae Stein, nascida no estado de Ohio, no condado de Dayton, nos Estados Unidos, em 1931. Dorothy veio ao Brasil com a Ordem de Notre Dame de Namur, com o objetivo de lutar em defesa dos direitos humanos e virou símbolo da resistência contra a violência da impunidade na Amazônia. Irmã Dorothy estava no Brasil desde 1966. Trabalhou em projetos de desenvolvimento sustentável junto às comunidades de Anapu. Ela era considerada uma defensora da reforma agrária e da preservação ambiental. Naquele sábado, o pesquisador da Greenpeace, Nilo Dávila, estava trabalhando no escritório da ONG em Manaus, no Amazonas, dando apoio ao grupo que estava em campo, na região de Porto de Mós, no estado do Pará, recebendo a então ministra do Meio Ambiente. Marina Silva prestigiava a criação de uma reserva extrativista na região. Nilo Dávila conta que, de repente, todos os telefones do escritório começaram a tocar ao mesmo tempo. Estranho, era sábado, e resolvi atender, e do outro lado uma liderança lá de Anapu, uma pessoa do sindicato, só a única coisa que ela falou: mataram a irmã Dorothy. Foi um choque. Para Adriana Ramos, da ONG Instituto Socioambiental ISA, Dorothy Stang deixou um legado de luta incansável pelos pequenos agricultores da Amazônia. O trabalho da Dorothy foi fundamental para consolidar a presença e a produção dos pequenos agricultores na região de Anapu. A agricultura familiar é um eixo super importante do desenvolvimento para a região, mas infelizmente tem sofrido também muito com esses ataques e essas pressões das atividades ilegais. Nilo Dávila explica que é da própria natureza do trabalho de Dorothy que garante o seu legado. A Dorothy tinha um lado de formar, de dar a possibilidade das lideranças adquirirem
um conhecimento maior sobre a organização social. Então você tem muitas pessoas hoje ligadas a Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ao Conselho Nacional de Seringueiros, que passaram por um dos cursos promovidos aí, facilitados pela Dorothy e pelas suas companheiras de trabalho. Para o líder do Partido Trabalhista no Senado, o senador Rogério Carvalho, do Sergipe, relembra que o legado de Dorothy Stank é sinônimo de luta pelos direitos sociais dos mais desfavorecidos. Irmã Dorothy e a sua memória é a representação do sofrimento e da luta daqueles que buscam garantir o direito à terra e garantir direitos fundamentais que podem gerar justiça social. Bom dia, meu nome é Ana Clara Magalhães, sou estudante do Centro Educacional Monsenhor Giovanni Brocado. Hoje estamos em frente à Câmara Municipal dos Vereadores do município de Santa Isabel do Pará, onde será julgado o caso da ativista Dorothy Stank. A partir de agora, atenção total, certo? Eu quero convidar aqui no nosso plenário a nossa juíza, tá? Excelentíssima Thaisa Jardim. Galera que quer fazer direito, tá? Fique atento já, tá bom? Quero convidar a nossa escrivã Sara, por favor, aqui no nosso plenário. Bom, e a partir de agora, tá, a gente inicia e eu passo o microfone para a nossa juíza. Bom dia, senhoras e senhores. Daremos início nesse momento à instalação da sessão do Tribunal do Júri. Convoco agora a Ordem dos Advogados de Defesa, composto por Júlia Damasceno, Gabriela de Souza, Maria Rita, Fernanda Brito, Maria Eduarda Lima. Agora convoco também os promotores de justiça. Rita Mello,
Então, professora Larissa, qual a sua opinião sobre o comprometimento da turma com o trabalho apresentado? A turma tem se mostrado muito comprometida, eu fiquei muito orgulhosa porque se prepararam bastante, estudaram muito sobre o caso e estão fazendo uma belíssima apresentação. A missionária Dorothy Stein, em 12 de fevereiro de 2005, uma ferida ainda aberta na consciência do nosso país. Uma mulher estrangeira que escolheu o Brasil como seu lar, que lutou ao lado dos pobres, dos pequenos agricultores, dos esquecidos pela política e pela justiça. Uma mulher cuja trajetória marcou e inspirou e ainda inspira gerações. Mas é justamente por se tratar de um crime tão cruel e tão bárbaro e simbólico que esse julgamento exige de todos nós um máximo de responsabilidade, equilíbrio, sobretudo respeito à verdade dos fatos e o princípio da justiça. No banco de réus está o homem, Amair Feijó da Cunha, conhecido por muitos como Cato. E é essencial que todos aqui se lembrem, não julgamos o contexto geral do caso, mas sim esse réu em particular, nesse caso em específico e com base nos autos. Senhoras e senhores jurados, a acusação aponta Amair como intermediário entre os mandantes e os executores do crime. Mas eu lhe pergunto, aonde estão as provas concretas disso? O que temos, na verdade, são declarações contraditórias, versões alternadas, interesses pessoais e ainda mais a palavra de outros envolvidos que têm interesse direto em reduzir suas próprias penas. E isso, senhores, não pode ser a base para condenar o homem. É sobre o pregato júri. É sobre um relato, sobre o depoimento de todos aqui acusados. Como vocês podem ver nas áreas grifadas em rosa, nenhum momento se refere-se ao meu cliente, Regivaldo. E o único momento referido é na acusação do senhor Amair, que, em primeiro momento, ele disse que o senhor Regivaldo tinha participado do crime, mas logo se referiu. Continuando aqui, para dar a acusação dos fatos, precisamos e que a verdade seja dita. A acusação fica pintado comigo como um mandante cruel populista, mas essa imagem, na verdade, passa de uma distorção e a verdade será revelada pelas provas e testemunhos. Camilo Baixo não teve nenhuma participação no planejamento e na execução do assassinato de Dorothy. Isso baseia em 3 pilares de fatos: a ausência de provas, a motivação contraditória e o ambiente de anatomia. Você acredita que sua participação deve ser analisada levando em conta seu arrependimento e colaboração com a justiça? Acredito. Obrigada, Raíssa. Não tenho mais perguntas. Obrigada pela participação. Eu protesto. Infelizmente, não poderei aceitar seu protesto com a advogada que acabou de falar. Jurados, tem alguma pergunta que desejam fazer ao réu? Também teve a questão dessa questão que ele foi obrigado, sendo que estava recebendo dinheiro. Então, uma pessoa obrigada seria obrigada a fazer isso, a fazer só, não ganharia a recompensa por ser obrigado. Então, eu queria entender com mais clareza o que está acontecendo realmente. Ou ele foi pagado realmente para fazer isso, ou ele foi obrigado. Uma coisa é a outra. Obrigado, ou você foi pago para tomar essa atitude? Primeiro, o vida de dinheiro para mim, ofereceram, fiz a oferta, eu não quis aceitar, não aceitei. E depois ele ameaçou minha família, como eu falei, eu não recebi o dinheiro. Assim, né? A gente é o júri, então a gente teria que ouvir todos vocês para a gente ter uma conclusão no final. Só que no caso que está acontecendo é que todos aqui na sua fala foram muito incoerentes. Cada um falou uma coisa no caso da natureza são extremamente brutais, como a gente pode perceber no caso da Dorothy Stein, já que o assassinato dela foi de uma maneira brutal, já que descarregaram a arma nela e no total foram 6 balas. E para lutar contra essa degradação é necessário que o governo, junto com essas pessoas que fazem parte de ONGs privadas, devem se unir para lutar contra os danos de terra que causam essa degradação de maneira exorbitante na natureza. Você pode descrever os depoimentos dos acusados? Os depoimentos envolvidos no assassinato de Dorothy Stein foram marcados por contradições significativas ao longo do processo judiciário. Reitando as leves
O executor confessa, alterando seu testemunho diversas vezes, chegando a mudar sua versão dos fatos 14. Junto com essas pessoas que fazem parte de ONGs privadas, devem se unir para lutar contra os danos de terra que causam essa degradação de maneira exorbitante na natureza. Você pode descrever os depoimentos dos acusados? Os depoimentos desenvolvidos no assassinato de Dorothy Stein foram marcados por contradições significativas ao longo do processo judiciário. Raifran das Neves Salles, o executor confessa, alterando seu testemunho diversas vezes, chegando a mudar sua versão dos fatos 14 vezes. Após a análise das respostas realizadas pelos jurados, ocorrerá a divulgação da sentença, tanto de condenação quanto de absolução. Bom, peço a todos que se levantem para que eu faça a leitura da sentença colocada a Vitalmiro Bastos de Moura. O egrégio Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos, entenderam que, após regular a instrução processual e observância plena do contraditório e de ampla defesa, resta devidamente comprovado nos autos que o réu Vitalmiro Bastos de Moura, conhecido como Vida, concorreu na qualidade de mandante para o homicídio da missionária norte-americana Dorothy Stein, ocorrido em 12 de fevereiro de 2005, no município de Anapu, estado do Pará. O crime foi perpetuado de forma cruel, mediante promessa de recompensa, configurando-se como um homicídio duplamente qualificado, nos termos do artigo 121, segundo inciso do Código Penal Brasileiro, isto é, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Agrava-se ainda pelo fato de tratar-se de uma pessoa idosa, conforme estabelece o artigo 61, inciso 2, do mesmo diploma legal. Diante de todo exposto, em consonância com o entendimento do Conselho de Sentença, condena o réu Vitalmiro Bastos de Moura a pena de 30 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Esta decisão não se trata apenas da aplicação fria da norma penal, mas da reafirmação do compromisso do Judiciário com a proteção da vida, da justiça e da dignidade humana, especialmente frente à impunidade que, por vezes, permeia conflitos fundiários na Amazônia. Agora, dando continuidade, será realizada a leitura da sentença do réu Clodoaldo. Após a análise cuidadosa das provas e depoimentos colhidos durante o processo, ficou evidente que o réu atuou conscientemente ao lado de Raifran das Neves Salles, autor dos disparos, contribuindo para que o crime fosse consumado. Testemunhas confirmam que Clodoaldo acompanhou Raifran até o local do crime, tendo, inclusive, sido ele quem deu a autorização verbal para que os tiros fossem disparados. A vítima, idosa e desarmada, foi surpreendida sem qualquer chance de defesa, o que caracteriza o uso de trabalhadores rurais. O que caracteriza o uso de recurso que dificultou a reação. Além disso, o motivo foi torpe, a intenção de silenciar uma voz ativa da defesa de trabalhadores rurais e na luta pela preservação da floresta. Portanto, reconheço que o réu cometeu o crime de homicídio qualificado, como previsto no artigo 121, parágrafo 2, incisos 1º e 4º do Código Penal, em conjunto com outro autor, conforme artigo 29. Sendo assim, condeno Clodoaldo Carlos Batista a pena de 17 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A pena leva em conta a gravidade dos fatos e o papel decisivo do réu na concretização do homicídio. Esta sentença representa não apenas a aplicação da lei, mas o compromisso dessa justiça com a verdade, com os direitos humanos e com a memória de Dorothy Stein, cuja vida foi dedicada à defesa dos mais vulneráveis. Prosseguindo, será lida a sentença de Amaí. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Amaí Feijoolho da Cunha, conhecido como Tato, que foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado,
em virtude de sua participação na morte da missionária Dorothy Stein. Entretanto, como escolhido pelos jurados, o senhor Amai foi absolvido. Agora, dando continuidade, será realizada a sentença do réu Regivaldo. Nos autos da ação penal que apura o homicídio da missionária norte-americana Dorothy Stein, ocorrido em 12 de fevereiro de 2005, no município de Anapu, passo a proferir sentença contra o réu Regivaldo Pereira Galvão, popularmente conhecido como Taradão, acusado de ser um dos mandantes do crime. Constatado pelos jurados, o réu Regivaldo foi absolvido. Dando continuidade, será apresentada por fim a sentença de Raifran dos Salles. Considerando os autos referentes ao crime ocorrido em 12 de fevereiro de 2005, envolvendo a morte da missionária Dorothy Stein, passo a proferir a presente decisão contra o réu Raifran das Neves Salles. Foi constatado nos autos, com base em provas testemunhais e documentais, que o réu efetuou os disparos que resultaram no falecimento da vítima, sendo esta ação realizada de forma premeditada e em acordo com interesses de terceiros, especificamente fazendeiros da região que se opunham à atuação da missionária. O réu alegou legítima defesa. Contudo, as provas reunidas indicam que o homicídio foi cometido por motivo torpe e utilizando recurso que impossibilitou a reação da vítima, qualificadoras previstas na legislação penal. Diante do exposto e considerando a gravidade dos fatos e o papel central do réu na consumação do crime, imponho a pena de 27 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Essa sentença visa assegurar a responsabilização dos envolvidos em crimes dessa natureza e reforça o compromisso da justiça com a proteção da vida e dos direitos humanos. Dando encerramento ao nosso Tribunal do Júri, agradeço aos promotores de justiça e aos defensores pelo comportamento e pelas palavras dirigidas. Agradeço também à Polícia Militar, aos servidores dessa casa, ao público presente e, finalmente, agradeço aos senhores jurados pela presença e pelo cumprimento do dever. Está encerrada a sessão. Olha, eu percebi que a turma esteve totalmente envolvida com o tema. Houve um comprometimento de 100%. O trabalho foi extremamente importante e a atuação deles foi excelente. Certo. Então, professor, em continuação, qual o motivo de você ter escolhido o caso de Dorothy Stein? Bom, como a gente está trabalhando em geografia agrária, né, e é muito importante falar sobre conflitos na Amazônia, eu acho que nada mais justo a gente trabalhar um caso que repercutiu de forma global, não somente nacional, né, e que a gente pudesse, a partir desse júri, trazer criticidade, questionamentos e buscar entender melhor, né, a importância de discutir temas como esse, já que nós estamos numa região que é muito importante para o mundo e conflituosa também.